Pessoal, bom dia, prazer, como sempre, estar com vocês. Hoje aí, iniciando mais uma semana, com novos assuntos, como globalização e transnacionais. A gente vai entender um pouquinho dessa relação, das transnacionais com o processo de globalização, tá bom? Mas antes, a gente vai fazer a correção, como de costume, para dar início à nossa aula, tá bom? Então, tenho em mãos aí, com o livro de atividades, página 13 e 14, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, cerca de 200 anos depois de o subsolo da ilha britânica ter fornecido a matéria-prima que transformaria o mundo, acelerando a produção industrial e os meios de transporte terrestre e marítimo abaixo da superfície do centro da Europa, outra mudança tecnológica e científica se realiza, que é o LHC, grande túnel circular por onde fluem intensamente aceleradas partículas subatômicas. Então, com esse texto, a gente consegue ver o que houve de mudança, né? No início da Revolução Industrial, nós tínhamos um tipo de indústria, tipo de tecnologias, e hoje é totalmente diferente, como vocês podem ver nas duas imagens aí. As imagens e o texto fazem referência aos meios técnico e técnico científico informacional. A respeito desse tema, responda. Letra A, pessoal. Qual é a matéria-prima que a imagem 1 e o início do texto se referem? É lá da primeira Revolução Industrial. Então é o que? O carvão mineral. Isso aqui não tinha mistério. Letra B. A que tipo de meio de transporte e sua respectiva fonte de energia é feita alusão no texto? Então, é o transporte ferroviário, vocês podem ver pelas ferrovias, movido por trens a vapor, que deslocavam pelas ferrovias, e o combustível era a queima de carvão, né? O carvão era o principal combustível aí, principal energia naquela época. C. Cite 3 diferentes tecnologias que caracterizam o meio técnico científico informacional, ou seja, as tecnologias atuais. Aí você pode falar sobre informática, como está aqui, comunicações digitais, genética, robótica, nanotecnologia. Então são algumas aí das novas tecnologias, as tecnologias atuais. Letra D. Qual é a finalidade de um empreendimento como grande acelerador de partículas da fronteira oeste da Suíça, Da Suíça. Então aqui, olha, conhecer com maior profundidade o micrósmo, isto é, o interior de um átomo e seus componentes. Então a principal finalidade é essa, conhecer o interior do átomo e os componentes que estão ali dentro daquele átomo. Então essas são as principais a finalidade para esse acelerador de partículas, tá bom? Então é isso, tá respondido. Vamos para o segundo. Pessoal, entre as metades do século XVIII e XX, o processo de industrialização transformou os espaços pelas diferentes regiões do globo. Descreva a propagação das indústrias no mundo durante esse intervalo de 2 séculos. Então é bem pessoal essa, cada um iria fazer aí de acordo com a sua perspectiva. Então a gente poderia falar, por exemplo, elas se iniciaram no Reino Unido, lá na Inglaterra, no século XVIII. Logo em seguida, foram estabelecidas pelas principais reservas carboníferas, que aí utilizavam o carvão mineral, se espalhou pela Europa Ocidental, a partir do final do século XIX, chegando depois nos Estados Unidos, na América do Norte, no Japão, e depois, por último, no Brasil, Estados latino-americanos, e lá no finalzinho mesmo, já chegando na África também. Então é assim que começa. Ela começa no Reino Unido, ela se expande para a Europa, depois atravessa o oceano, chegando na América do Norte, e também no Japão, e depois ela se expande aí mundo afora, Por último, os países mais emergentes, como o Brasil, os países latino-americanos e também os países africanos. Terceiro, no sul, sudeste e leste da Ásia,
Índia e principalmente China estão entre os países de maior desenvolvimento industrial. Diferencie o processo de industrialização entre os estados localizados nessa parte do globo. Então você vai falar como é que se deu a industrialização nesses países. Aí na Índia, por exemplo, a partir do metade do século XX, já no finalzinho, olha, igual os países como exemplo o Brasil, né? Com a migração de fábricas e etc. A China, durante o período da Guerra Fria, né? Então, durante o período da Guerra Fria, ela começa também a se industrializar, também já bem distante, né? Aí, ó, temos uma industrialização planejada, conduzida e controlada pelo Estado. Aí, no século XXI, passa a desenvolver importantes polos industriais de tecnologia de ponta. Isso é a China. E os tigres asiáticos também na segunda metade do século XX, né? Os países aí são Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, e desenvolveram aí uma plataforma de exportação. Eles exportam bastante, né, todos os tipos de produtos. Beleza? Então tá aí respondido e a gente entra na aula de hoje. Pessoal, vou pegar aqui o laser, só um minutinho, pra gente ir acompanhando. A gente vai falar um pouquinho hoje, pessoal, sobre globalização e transnacionais. A gente sabe que o mundo hoje está conectado, o mundo está globalizado. Ele está conectado por redes, por informações, né? Então, tudo que ocorre aí ocorre em tempo real, né? Então, por exemplo, ocorre um fato no Brasil hoje, o mundo em poucos minutos já está sabendo. Então, é uma integração que ocorre, de que nos faz pensar e que as distâncias estão encurtando, que o tempo está passando mais rápido, por esse dinamismo que existe no mundo afora. Então o mundo está muito veloz, muito rápido, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui com economias e culturas que se tornaram globalmente conhecidas e interconectadas. Então, culturas e economias que antes eram isoladas, né, pertenciam especificamente a cada país, hoje estão integradas, conectadas. Então, acontece um desastre em uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita, por exemplo, impacta todo mundo, tá bom? Então existe o quê? Uma sensação de encurtamento das distâncias do globo. Por exemplo, a gente vê o caso da Covid, né? Da Covid-19. A gente vê aí que se espalhou de forma muito rápida. E graças à globalização. Então esse espalhamento aí, que se deu de forma tão rápida, é um fator da globalização, né? Que facilitou essa integração de pessoas, de mercadorias, de serviços, entre os países do mundo. Pessoal, ao conjunto dessas transformações, as quais se somaram o desenvolvimento tecnológico da informática, a era dos computadores, smartphones, ciência espacial, satélites artificiais, missões interplanetárias, robótica, nanotecnologia e etc, né? Fontes alternativas de energia, deu-se o nome de globalização. Então, globalização é isso, essa integração, né? Que gerou esse avanço tecnológico. Então, isso é globalização. A globalização ela se firmou, né? Não apenas nos países iniciais, né? Nos países mais ricos, mas ela se firmou aí praticamente em todo o mundo. Existe globalização aí praticamente em todo o mundo. Então, com isso, pessoal, redes se estabeleceram. Isso se exemplifica, por exemplo, pela atuação das grandes corporações transnacionais. Aí entra o quê? As transnacionais, aquelas empresas aí que atuam não apenas no país de origem, mas atuam em todo o mundo, tá certo? Em razão das facilidades de transporte e comunicação, entre outros fatores, as transnacionais fracionam cada vez mais o processo de produção de bens e de circulação de capitais no mundo. Então, por exemplo, a Bolsa de Valores, né? A gente vê aí que está sempre aí movimentando capitais, pessoas estrangeiras que querem investir no país, né? Brasileiros que querem investir em outros países. Então, a dinâmica é integrada, é globalizada, tá certo? Então, o fluxo de capital circula numa velocidade muito rápida entre países. Nos principais polos industriais brasileiros, há grande presença de empresas transnacionais, que se beneficiam da farta presença de quê? Matéria-prima, a gente tem muita matéria-prima, e também a mão de obra, comparando-se com os países europeus, é muito mais barata. Então essas empresas acabam se beneficiando e vêm, por exemplo, para países como o Brasil.
Pessoal, temos o caso aqui da ascensão da economia chinesa. A gente sabe que nos últimos anos, aí vamos botar aí 5, 6 décadas, nas últimas 5, 6 décadas, a China ela tem crescido muito quando se fala em economia, tá certo? Principalmente aqui, olha, a partir dos anos 80 e 90, teve importante papel no crescimento do comércio mundial, isso é a China. Também temos o caso da Índia, né? No atual século, que vem apresentando índices de crescimento do produto interno bruto, né, superiores à média mundial. Então pode-se afirmar que esses dois países vêm se tornando cada vez mais protagonistas no cenário da economia globalizada. É tanto que esses países aí fazem parte do BRICS, né? Os países emergentes, os países que estavam com economias, né, bastante evoluídas aí, e com possibilidade de integrar no futuro os países desenvolvidos, né? O Brasil faz parte desse BRICS, porém passa aí anos de recessão desde 2015, né? 2013, 2014, 2015 começou ali a recessão que não saiu ainda. Quando estava um pouquinho melhorando, veio a pandemia e nos colocou no fundo do poço novamente. Espero que a gente saia dessa. Continuando, pessoal, uma das evidências da abertura da economia chinesa, por quê? Porque a China era fechada, uma economia fechada, tá certo? Era um país fechado, com a economia fechada. Hoje não. Hoje continua, do ponto de vista político, um país, né, autoritário, mas, economicamente falando, ele abriu sua economia. Com o quê? Com a criação das zonas econômicas especiais. Então a China criou essas zonas econômicas especiais. O êxito comercial e financeiro de Hong Kong foi um dos inspiradores na formação das ZES. Por quê? Hong Kong é um território que pertence à China, mas tem autonomia. O Reino Unido, que por um tempo administrou Hong Kong, fez um tratado lá com a China de sair de Hong Kong, deixar livre, e a China só poder ter poder sobre Hong Kong depois de 2030 ou 2050, algo desse tipo. Então, Hong Kong tem uma certa autonomia. Então, em Hong Kong, ele criou primeiro essas ZES. A China se inspirou nele e também começou a abrir o seu mercado econômico, criando também zonas econômicas especiais. E o que é isso? Elas consistem em áreas destinadas à atividade industrial e atrativas ao investimento do capital estrangeiro por meio da oferta de vantagens. Então, é uma forma aí de atrair capital estrangeiro, fornecendo vantagens a essas empresas ou esses empresários, tá certo? Isso é muito importante. Continuando, o objetivo de impulsionar a produção de bens manufaturados e a exportação foi conquistado com tal êxito que, em pouco mais de 2 décadas, olha, 2 décadas, a China passou a ter o segundo maior PIB do globo, que é todo o acúmulo de riqueza que é produzido em um país. Então hoje a segunda maior economia hoje se falando, né, em termos de crescimento é a China. Em primeiro lugar continua sendo os Estados Unidos e depois vem logo em seguida a China. Então veja como ela cresceu de forma exorbitante aí nos últimos anos. Alguns apostam que até 2030 os Estados Unidos será superado pela China. O despontar na economia chinesa, indiana, da Coreia do Sul, dos tigres asiáticos, com destaque para Tailândia, Malásia, Vietnã, Indonésia, transformou o Oceano Pacífico em uma importante via das transações internacionais. O Pacífico se converteu em um espaço estratégico da política e economia internacional. Então esse oceano aí, ele tem um papel muito importante na economia desses países, tá certo? Pois grandes produtores, grandes países que têm uma economia muito sólida, como são esses aqui, são países que fazem litoral aí com o Oceano Pacífico. E aí a gente finaliza, né? O assunto hoje só foi globalização e um pouco dessas transnacionais, com atividades do livro didático, página 31 a 33. A entrega até quinta-feira, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.